Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Dávila Lima e para quem está iniciando aí, eu vou deixar aqui algumas dicas que eu também apliquei na minha advocacia. Roda a vinheta. Todo mundo sabe que quando a gente inicia ou quando vai escolher a área do direito para iniciar a faculdade, todo mundo fala, é um leque de oportunidades. Mas a verdade é que esse leque de oportunidades ele é limitado. Mas para a gente iniciar efetivamente para advogar, eu vou deixar aqui a primeira dica, que é importante para você iniciar antes mesmo de tentar a prova da OAB, na parte em que você começa a fazer os estágios, e é fazer um estágio dentro de um escritório de advocacia. Por que que é importante? Porque você começa a ter realmente a vivência, o cotidiano de um advogado. Eu estagiei dentro de fórum e dentro do Ministério Público e eu realmente tive uma certa dificuldade para iniciar minha advocacia sem ter estagiado dentro de um escritório de advocacia. Porque a gente acaba não sabendo o trato com o cliente, a gente acaba não tendo tanto esse feeling de como iniciar. A gente tem um pouco mais de medo, né? Nunca tinha visto efetivamente o funcionamento de um escritório de advocacia. Então, para mim, eu fiquei um pouquinho mais travada por não ter esse conhecimento e não saber como outros colegas trabalhavam. Então, você iniciar já na sua graduação, fazendo um estágio dentro de escritório de advocacia, vai te dar um pouco mais de experiência em linkar o direito a caso concreto. Dentro dos fóruns, é lógico que você também começa a ter esse entendimento, mas é um trabalho muito específico, né, que você tem que fazer ali, de repente, um ofício, um mandado, alguma coisa nesse sentido, e dentro do escritório de advocacia, um bom escritório vai te possibilitar que você faça peças, que você entenda, que você acompanhe, que não faça só atividades procedimentais do dia a dia. A outra dica que eu quero dar, e essa foi importante para mim, como eu não tinha experiência nenhuma, eu precisava de alguém que pudesse pelo menos dar a primeira orientação, um pontapé, para que eu começasse, perdesse um pouquinho do medo, né? A gente sai da faculdade de Direito com certo medo, um medo de pegar os casos, um medo de fazer a primeira petição inicial. Pelo menos eu tive esse medo, eu não sei necessariamente se todo mundo tem, mas é o medo do início. Então, o que que eu fiz para passar por cima dessa parte em que eu não tinha feito um estágio dentro de escritório de advocacia? Quando eu saí da faculdade, eu já estava trabalhando como assessora parlamentar de um vereador aqui da minha cidade. Então, eu fazia alguns atendimentos ao público, mas não necessariamente como advogada, mas realmente orientando dentro da legislação local. Então, o que que eu fiz? Tinha uma advogada anterior a mim que meus outros colegas de trabalho conheciam e eu decidi pegar o número dela, sempre me pareceu muito simpática. Liguei para ela e perguntei a ela se eu podia passar pelo menos um dia. Eu não estava pedindo emprego, não estava pedindo nada, eu queria passar um dia com ela. Apenas um dia era o suficiente para mim, para que eu pudesse entender o dia a dia da advocacia dela. Ela falou assim: pode vir. Ela não pensou duas vezes, ela me abraçou, me permitiu passar um dia com ela, me mostrando o que era importante na advocacia dela e me mostrou até mais do que é só advocacia, como também organização dos próprios recebimentos, cobranças e outras coisas que também exigem de nós como advogados. E ela foi me mostrando todos os detalhes e ali eu senti uma segurança de que eu tinha entendido, pelo menos o início, que dava para eu começar. Então foi importante para mim entrar em contato com o advogado, conversar com uma advogada que me abrisse as portas para ter essa experiência dentro de um escritório de advocacia. Muitas vezes dentro da graduação, muitas pessoas não têm essa oportunidade de fazer um estágio, então buscar por um advogado, por um mentor, por uma pessoa que possa te auxiliar, pelo menos nos seus primeiros passos, nos seus primeiros casos, é muito importante, porque você tem uma responsabilidade também sobre o caso do seu cliente. Então você pega um processo, você não pega um processo só, você pega angústia, dor, às vezes um sofrimento que você acaba também se envolvendo com a situação do cliente. Então você tem essa responsabilidade de entregar o seu melhor mesmo para o cliente. Para isso você precisa muitas vezes de um apoio, de um auxílio, de um advogado que tenha mais experiência que você para te auxiliar a dar aí os primeiros passos na advocacia. A terceira dica que eu vou dar talvez não seja acessível para todas as pessoas, mas se você tiver a oportunidade e conhecer como que funciona no seu estado, é muito importante a sua atuação como advogado dativo. O que é
né, a atuação como advogado dativo. É você advogar como se defensor público fosse. Quando não existe um defensor público disponível na vara, e é importante que tenha, né, a defesa ali do acusado ou da parte autora, até para dar entrada mesmo no processo, são chamados advogados particulares para atuar em defesa dessas pessoas que são remunerados pelo Estado. É atuar como se defensor público fosse remunerado pelo Estado. Quem arbitra os valores que você vai receber é o juiz, e são valores que não são tão altos, mas vale mais pela experiência. Se você for achando que vai receber grandes e vultuosos valores, não vá com essa expectativa, porque além de ser valores às vezes um pouco desconexos com a realidade, são valores que demoram a receber, porque você depende aí do Estado para o pagamento, enfim. Vá pela experiência se você tem essa oportunidade. Por que eu digo que é um pouco inacessível? Porque muitas vezes, para você atuar, precisa da ausência do defensor público. E dentro das grandes cidades, normalmente não existe essa ausência assim de forma tão rotineira. Existe uma ausência esporádica que você pode participar ali de uma audiência ou outra. Mas no interior do estado, muitas vezes realmente não tem o defensor público. Então são chamados os advogados para fazer plantões de audiência, para fazer plantões de atendimento. Muitas vezes passam o seu número para você fazer o atendimento por telefone, e são advogados do estado inteiro que participam. É uma lista em que você se candidata todo início do ano, disponibilizado pelo menos aqui no meu estado pela OAB, e ali você fica dentro de uma lista de espera. Quando chega a sua vez, você é chamado dentro dessa lista e aí você aceita ou não atuar como advogado dativo. Muitas vezes já vem o valor arbitrado, então você já sabe que para fazer aquela peça você vai receber X, ou então você sabe ali na hora ou no final do processo você vai receber determinado valor, e não é imediato. A gente tem que fazer um pedido ao Estado e só depois que é liberado esse valor. Por isso, é um pouco inacessível para quem está iniciando e não tem recursos para fazer os translados, mas se estiver dentro da sua localidade, vale pela experiência. A dica que eu quero dar, e essa não exige grandes custos, está disponível para todo mundo, é você começar a se posicionar como advogado. E como que é se posicionar? É você publicar nas suas redes sociais que você é advogado, em todas as conversas que você tiver, se você tiver a oportunidade de falar, é você falar que é advogado e você se disponibilizar ali para pegar alguns casos da sua família, porque muitas vezes os seus primeiros clientes vão ser de fato os seus familiares. Familiar, namorado, meu primeiro foi um familiar, e são processos com menor complexidade. Mas se for de grande complexidade, chame sempre um outro advogado para poder atuar com você. Sempre em parceria, super interessante, você aprende muito, recebe também, e ali você começa a sua jornada na advocacia. Como quinta dica, e eu falo pela experiência, participe de um grupo de estudos da OAB, da sua localidade, do seu estado. Procure saber aonde está tendo um grupo de estudos aí da OAB, que é extremamente importante. É extremamente importante para a sua experiência, até para você mesmo conhecer um advogado que possa te auxiliar durante o período do seu bacharelado em Direito e te auxiliar ali até os seus primeiros clientes. Você participar desse tipo de grupo é você entender e compartilhar experiências. Você ouve, fala, isso aqui eu consigo aplicar naquele atendimento que eu fiz, acho que eu vou entrar em contato, eu vou explicar, vou falar. E você aprende também dicas básicas, às vezes um site de buscas, às vezes uma coisinha que o advogado usa, um detalhe que o advogado usa, e que você começa a ter ali um conhecimento jurídico maior, não teórico, mas prático, porque na faculdade a gente acaba ficando muito na teoria, ainda que seja no núcleo de prática jurídica, dentro do grupo de estudo você começa a ter contato com outros casos completamente diferentes, que talvez sejam semelhantes aos seus, ou que você ainda não tenha pegado algum tipo de caso, algum tipo de problema naquele sentido, mas é importante para o seu aprendizado e para a sua experiência. Isso faça também parte de todos, né? Você, no início, a gente não consegue escolher muito a área de atuação, mas talvez você tenha afinidade com alguma área específica, então participe dessa área, mas também participe de outros, até para você ter contato com outras áreas, para você começar a entender, porque você no início vai acabar atendendo todos os tipos de cliente.
todos os tipos de casos. Não tem como a gente selecionar muito, mas você começa ali a entender qual que é a matéria que você tem mais afinidade, qual que é os casos que você começa a ter mais facilidade em resolver, que você consegue raciocinar melhor. Então, dentro dessas comissões, esses grupos de estudo, você começa a entender melhor a atividade da advocacia diária. Espero que eu tenha ajudado a você entender um pouco desse início na advocacia, que vai exigir de você muita responsabilidade, competência, muito estudo. Não pare de estudar, porque a advocacia não dá para parar de estudar. E muito sucesso aí na sua jornada. E tchau, tchau!